Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos para o último vídeo da série sobre religiosidade. Lembrando que nós estamos falando da religiosidade pessoal, ou aquela que se esconde no cantinho do nosso coração, não sobre religiosidade institucional, que é o que usualmente nós ouvimos, né? E essa religiosidade que aqui falamos é aquela que advém de uma crença, de uma convicção distorcida, de suposições que temos sobre Deus, que adquirimos, que aprendemos ou que inventamos. E quando passamos a viver sobre essas suposições, certamente acabamos sendo religiosos e não vivendo a verdadeira fé. Então, por óbvio, para vencê-la é necessário conhecer a verdade, e a verdade está nas Escrituras. Tudo o que nós temos que saber sobre Deus, devemos saber sobre Deus para ter um relacionamento com Ele, está nas Escrituras. As Escrituras é suficiente a nos revelar o Deus que nós servimos, e a partir daí nós criamos um relacionamento. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então a única fonte, o único meio de condução de fé é as Escrituras. Fora disso, nós criaremos suposições e convicções que nos levarão à religiosidade e não para mais próximo de Deus. Então, busque a palavra de Deus, busque ler, busque se relacionar, pensar como as Escrituras. Nosso contexto aqui de igreja, nós temos conversado muito sobre isso, sobre pensar como as Escrituras. Não basta ler ou decorar os textos, mas pensar como as Escrituras. E isso nos liberta, e isso abre os nossos olhos para o mundo. Nós, como exemplo, usamos muitos termos, né? Nós comparamos os termos que o mundo, como o mundo vê e como um cristão vê. No universo bíblico, algumas palavras e algumas coisas tomam um sentido próprio, um sentido do reino. Então, quando nós falamos de justiça do mundo, é diferente do que é justiça, é o que é justiça na Bíblia. Quando nós falamos sobre vida eterna, quando nós falamos de diversos outros assuntos, o significado da palavra, do termo nas Escrituras normalmente é diferente do que o mundo considera. E aí há um grande problema. Se nós não nos alimentarmos e não pensarmos como as Escrituras, nós acabamos trazendo, realocando esses significados humanos para dentro do Evangelho, e aí a distorção gigantesca. Então, quando você começa a se alimentar da palavra, começa a viver a palavra, começa a entender como as Escrituras pensam, né? Como a palavra ensina e aponta para a vida, você começa a configurar as suas convicções conforme as Escrituras orientam. Esse é o ponto, esse é o caminho da liberdade, esse é o caminho da vitória, para não nos enganarmos, conscientemente, constantemente, nos expormos às Escrituras de maneira não religiosa, não formal, mas sabendo que ela evidencia uma realidade diferente, chamada Reino de Deus. E nesse reino, o vocabulário é diferente, a alimentação é diferente, a cultura é diferente. E a não ser que nós entremos por essa porta, não tem como nós vencermos as nossas suposições humanas. Então, a tendência do ser humano é sempre criar coisas da sua mente, subjetivamente. É por isso que temos diversas religiões, é por isso que temos diversas crenças. Mas o cristão não, ele é pautado naquilo que a palavra diz, independente do que eu acho, independente das minhas experiências. O que dirige a minha fé é o que a palavra de Deus diz. Então, é isso que nós chegamos, né? Nesse ponto que chegamos, para falar mais do mesmo, né? Não vos canso de dizer as mesmas coisas. Leiam a Bíblia, meus irmãos. Se debruce sobre ela, deguste ela, viva ela, não de uma maneira robótica, mas
compreenda o que ela está dizendo e comece a alterar as suas convicções através daquilo que a Bíblia diz. Amém? E tenho certeza que com isso você vai vencer a religiosidade. Fique com Deus. E se você gostou, curta, compartilhe, veja os outros vídeos. Pode fazer comentários falando sobre o assunto para nós crescermos aí junto na graça e no conhecimento. Deus abençoe.